Por isso que eu estou aqui de novo. Ontem nós já tivemos a nossa rede de mulheres e foi um tempo abençoado, né? Tanto para nós que estávamos aqui, tanto com as mulheres que participaram, né? Participaram assistindo online, e foi um tempo de graça. E nós estamos vivendo, estava agora adorando junto com o Ministério de Louvor, e a gente está vivendo uma época muito difícil, onde a gente achava foi chegando em setembro, outubro, a gente achou que as coisas estavam melhorando e, de repente, as coisas pioram. Quando a gente abre o jornal, gente, porque é o celular, né? Quando a gente abre o celular ali e recebe notícias, né? Notícia que daqui a pouco vai vir algo pior ainda, né? Ontem eu estava vendo algumas notícias de alguns jornais, e é que em maio vai vir uma onda ainda pior de pandemia. Eu falo, Deus, não existe boas notícias nesse mundo, mas nós estamos aqui em culto para ouvir uma boa notícia do céu sempre. Porque quando o mundo já não tem mais boas notícias, nós sempre podemos nos refugiar no Senhor, porque Ele sempre tem uma boa notícia. Nós hoje, aqui da Igreja do Bacaxeri, recebemos uma notícia de falecimento logo pela manhã, e isso nos abateu. Mas quando a gente chega na casa do Senhor, é ministrado através do louvor, e isso enche o nosso coração de alegria. Então, o que fazer em tempos onde só existe más notícias? O que fazer onde a gente olha ao nosso redor e as pessoas só estão sofrendo? A gente para receber a boa notícia do céu através da palavra. A gente para adorar, a gente para louvar o Senhor. Porque quando nós adoramos, quando nós louvamos, nós reconhecemos quem Deus é. E Ele nunca. Tem muita gente desesperada, muita gente descontrolado, mas Deus está no total controle. É incrível isso. Hoje eu estava orando de manhã e falei, Deus, quando eu olho todo esse caos no mundo, eu vejo quão limitada eu sou. Quão limitado eu sou, e quanto mais eu vejo a minha limitação, mais eu vejo a grandeza do Senhor, porque enquanto o ser humano está correndo por todos os lados, gente desesperada, gente morrendo, gente sofrendo, Deus está na plenitude do controle. Ele sabe o que Ele está fazendo, e Deus está tentando transmitir algo muito sério para nós. E será que você ou está agitado, ou está alheio numa caixinha fechada, porque está acomodado, ou porque não quer perceber o que está acontecendo, e não está percebendo que Deus quer ministrar o teu coração? Então eu quero que nessa manhã você abra a tua Bíblia junto comigo, e nós vamos ser ministrados por uma mulher, nesse dia da manhã, que é o dia da mulher, mas nós vamos celebrar hoje, né? Vamos compartilhar hoje. Eu quero que você abra no livro de Juízes, e nós vamos ser ministrados por uma mulher. Mas eu não estou pregando para a mulher, estou pregando para a igreja de Cristo. Né? Eu estou pregando não só para o dia da mulher, então é uma mulher que vai nos ministrar a como ser filhos e filhas do Senhor em todo e qualquer tempo. Amém? Não, só uma conversinha aqui. Abre a sua Bíblia aí comigo em Juízes. Eu gosto muito desta mulher, gente. Vocês vão ver por quê. Juízes capítulo 4. Eu gosto dessa mulher porque ela é minha xará. Juízes capítulo 4, do versículo 4 ao 9. Enquanto você abre, nós vamos orar, para que Deus acalme o nosso coração, para que a gente receba a palavra do Senhor. E Deus tem muita palavra para nos dar. E a gente tem que cuidar. Tem um texto no Novo Testamento que a palavra de Deus diz assim, que quando a gente recebe uma palavra de Deus, Satanás logo em seguida vem tentar roubar essa palavra do nosso coração, para que a gente fique igual àqueles que não têm Deus, aflitos, angustiados e perdidos. Então Deus está falando conosco em todo o tempo. Então agora fecha os teus olhos, vamos orar. E eu quero pedir algo para você, sabe? Você está em casa, né? Nós estamos aqui em um grupo que está eu ministrando, o pessoal da comunicação, o pessoal do louvor, algumas pessoas aqui na igreja trabalhando, mas todos nós estamos, a maior parte, em casa. Então eu quero te pedir assim, aquieta teu coração, não tenha nada na tua mão que não seja a Bíblia, de preferência você não precisa disso aqui agora, sabe? Pega a tua Bíblia de papel, não deixe que não fique conversando, compartilhando em mensagem, nada agora. Sabe, é a hora de você parar.
Amados, nós ficamos parados recebendo más notícias e a gente não tem o amor suficiente a Deus para parar e receber a boa notícia do céu. A gente fica aflito mandando má notícia aqui, mas a gente não para às vezes para receber boa notícia do céu. Então larga teu celular, você está em casa, larga teu celular, que na tua mão esteja somente a palavra do Senhor, que na tua mente e no teu coração somente a voz do Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus muito grande, Pai. E sim, nós estamos numa multidão de sentimentos, numa multidão de notícias, Pai, notícias ruins. É tão difícil nos últimos dias nós recebermos boas notícias. É notícias de piora de pandemia, é notícias de morte, é notícias de sofrimento, é notícias de crise, é notícias de isolamento, é notícias de comércio fechado, é notícia de crianças com ansiedade porque estão em casa, porque estão com dificuldade de ficar em casa. É notícias de pais que estão agitados, de pais que estão esgotados. Deus, é tantas más notícias, mas agora eu te peço perdão enquanto povo de Deus. Porque a tua palavra fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E se não está superabundando a graça, Deus, é porque nós estamos dando muito mais ouvido para as más notícias do que para as boas notícias da tua palavra. E Deus, eu te peço perdão, porque se nós, como teu povo, estamos assim, o que dirá do mundo, Deus? Então agora aquieta, Pai, o coração dos teus filhos e das tuas filhas nesse momento. Traz temor no coração dos teus filhos. Deus, a tua igreja está perdendo o temor. Não pega a palavra, mas pega celular na mão toda hora para compartilhar coisas que não vêm do teu reino, perdendo tempo. Esquecendo que existe uma eternidade que começa a ser vivida hoje, agora, Pai. O mundo está um caos, Deus. E a tua igreja ainda falta temor, Pai, para reconhecer qual é a direção do Senhor para nós. Para reconhecer o grito que o Senhor está dando aí no céu, para chacoalhar, não o mundo, Deus. Porque o mundo ainda não te conhece, Pai. Mas para nos chacoalhar e falar, igreja, acorda, vocês ainda não prestaram atenção. E por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Nesse culto de Santa Ceia, Pai, onde nós daqui a pouco vamos celebrar o teu sacrifício de amor. O maior sacrifício de amor, que infelizmente para muitos cristãos não está passando de um ritual. Porque estão vivendo aí, Pai, só dirigidos pelas más notícias. Nós te pedimos perdão nesse culto de Santa Ceia, Deus. Nós temos sim, Deus, que saber o que está acontecendo, nós temos sim que ver os jornais, nós temos que nos instruir, nós temos que nos cuidar, nós temos que cuidar da nossa saúde, obedecer os decretos, nós temos que fazer tudo isso. E estamos fazendo, Deus. Mas, Pai, até que ponto nós estamos fazendo tudo que a tua palavra nos orienta, Deus? Perdão. Nessa manhã eu te peço perdão, Pai. E vem aquietar o nosso coração, porque a tua palavra fala, Pai, que eu elevo meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? Paizinho, quando o salmista fala desse salmo, os montes estavam cercados de inimigos, tinha perigo por todos os lados, e ele fala que ele não tinha para onde ir. Então o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro não vem dos montes, o nosso socorro não vem da sociedade, o nosso socorro não vem só da medicina. O salmista diz, o meu socorro vem somente do Senhor. O nosso socorro vem somente do Senhor, somente do Senhor. Então agora, Deus, nós dizemos para o Senhor, estamos aqui, de corpo, de alma e de espírito. Ministra a nossa mente, ministra o nosso coração. E que nós não saiamos desse culto do mesmo jeito que viemos te cultuar. Que nós saiamos daqui armados, revestidos, posicionados para levar boas notícias. Aonde estiver uma má notícia, que a gente tenha uma boa notícia na nossa boca. Porque Deus é assim que a tua palavra funciona. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
som. Só estamos trocando o microfone, estava dando interferência, eu já estou com a boca seca aqui, nem comecei a pregar, gente, só um pouquinho. Então, vamos lá, gente, falar de uma mulher maravilhosa, que tem um nome maravilhoso como o meu, da Débora. Tua Bíblia já está aberta? Em Juízes, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Olha só o que diz. Depois eu vou mostrar minha Bíblia para vocês verem o que eu fiz na minha Bíblia aqui, ó. Diz assim a palavra do Senhor. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá até lá atacá-lo, com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por sua causa, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Nós já oramos pela palavra e eu quero falar sobre essa mulher. Amanhã a gente comemora, celebra, nem sei se comemora, se celebra, se lembra, se homenageia o Dia da Mulher, né? E hoje nós estamos aqui lembrando de várias situações de mulher. E eu amo a Bíblia porque ela traz as coisas grandes, as coisas pequenas, as coisas boas e ruins do meio do povo de Deus. E em Juízes, eu não sei se você já leu o livro de Juízes inteiro, mas às vezes, toda vez que eu vou ler o livro de Juízes, eu fico desesperada com o povo, mas é porque eu fico desesperada comigo. Porque em Juízes, assim, eles estão uma hora assim, tudo revirado. Eles estão, o povo de Deus, estão virados no avesso, estão se afastando do Senhor, estão rebelde. E aí, Deus levanta um juiz, eles se voltam para Deus, eles adoram, eles se arrependem. Daqui a pouco, eles estão afastados de Deus, eles estão pecando contra Deus. Eles vivem um altos e baixos, assim, no livro de Juízes, que você fala: meu Deus, mas que povo é esse? Aí eu pergunto para você: meu Deus, que povo é esse? É o mesmo povo de hoje, é o povo de Deus. E aqui a palavra de Deus está falando de uma mulher que Deus chamou ela para ser profetisa. Na verdade, ela já era, né? Ela tinha o dom de profetizar, mas Deus chamou ela para ser uma juíza. E, amados, você pode falar assim: legal, é muito mais do que legal. Quando a gente vai entender o contexto histórico desse livro, da Bíblia, ontem a pastora Andréia pregou aqui e falou exatamente isso. Né? Na Bíblia, não é que na Bíblia, na época em que a Bíblia foi escrita, as mulheres não eram nem contadas, elas não tinham voz e nem vez. Na época que a Bíblia foi escrita, está vendo como Deus ele vai sempre fazer algo diferente? Assim era a sociedade naquela época. Mas na Bíblia está cheio de mulher que sempre foi ouvida e tinha voz e vez, mesmo vivendo numa sociedade onde as mulheres não eram nem contadas. Então, quando a gente olha o livro de Juízes, a gente vai ver lá uma lista de homens que Deus levantou para vir e julgar. Não é só julgar está certo e está errado. O juiz, ele era o pastor da época. Ele era o sacerdote daquela época que levava o nome de juiz. E Deus foi levantando homens, Gideão, sabe, Eude, Deus foi levantando homens do Senhor ali para serem juízes. No meio de vários homens que Deus levantou de tempo em tempo para ser juiz, Deus levantou uma mulher. E aí que eu acho muito interessante, porque num momento onde as mulheres nunca poderiam fazer isso, por causa da cultura e da sociedade daquela época, Deus fez. Então a gente tem que parar de limitar Deus achando que Ele vai sempre caminhar do jeitinho que o mundo está vivendo. Amados, olha como o mundo está vivendo. O que Deus faria de diferente? Nosso Deus é um Deus que faz coisas que a gente nem imagina.
Coisas que a gente nem pensa, coisas que estão fora do controle da sociedade. E aí imagina uma sociedade fora do controle. Deus vai fazer ainda mais. Deus chama a Débora, e eu quero pontuar como que foi que Deus foi agindo na vida de Débora, numa situação, né, de tão diferente na vida dela, e eu quero que você termine esse culto e você fale, Deus, eu quero que você fale assim comigo, nós vamos orar assim antes da ceia. Deus, eu quero que exatamente como aconteceu na vida de Débora, no processo na vida de Débora, aconteça na minha vida. Porque, amado, se não acontecer na tua vida, o que aconteceu na vida de Débora, o teu cristianismo não é cristianismo. É qualquer outra coisa, menos cristianismo. Se o processo que aconteceu na vida de Débora, nesses 5 versículos que nós lemos, se não acontecer na minha e na tua vida, se não já estiver acontecendo, você só é um espectador na igreja. Você só tem o seu nome escrito no hall, isso se já for membro de uma igreja. Sabe, talvez você não tenha nem salvação. Porque a gente acha que ir na igreja, assistir cultos, porque agora a gente pode assistir culto de tudo enquanto é igreja, deixa eu te falar, seja fiel à sua igreja. Quando você se torna membro de uma igreja, você faz um voto de fidelidade. Né? Então, assista o culto da tua igreja, participe do culto da tua igreja. Mas vamos lá, para que a gente possa analisar a nossa vida. A Bíblia começa falando assim, Débora, esposa de Lapidote, liderava o povo de Israel. A primeira coisa, depois de falar que ela era profetisa, que era o dom dela, a Bíblia fala que Débora era esposa de Lapidote. Quando Deus olha para a vida de Débora, Ele olha lá aonde ela começou a liderar. E ela começou a liderar dentro da casa dela. Porque senão Deus não ia ressaltar que ela era uma esposa. Sabe, eu tenho sempre esse cuidado. A Bíblia fala que não existe um i e um tio por um acaso. Né? Ele fala, não mude nada na Bíblia, porque nada na Bíblia está por um acaso. Se Deus está falando que Débora, olha, toda a história de Débora está envolta sobre ela ser juíza. E a única coisa que fala fora disso é que ela era esposa. Então, não é à toa que está ali o ser esposa. Débora, esposa de Lapidote. Porque é onde a gente começa a liderar, liderando a nossa própria vida. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas para fora. E, amados, não vai acontecer. E se acontece é superficial, porque as primeiras coisas têm que acontecer aqui dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da minha família. Deus olha a Débora, a esposa, ela liderava. Ela mandava no Lapidote? Não, ela liderava. Líder não significa aquele que manda, significa aquele que serve no ofício que lhe foi dado. Se ela era esposa, ela liderava a casa, porque a gente confunde líder, porque o líder no mundo é aquele que manda. Líder na igreja é aquele que serve segundo o ofício que lhe foi dado. Você é um filho, você deve liderar como filho. Você é marido, você deve liderar como marido. Você é esposa, você deve liderar como esposa. E Débora liderava a casa dela. Ela era uma esposa de Lapidote, porque senão a palavra esposa não estaria aqui na Bíblia. E ali ela começa então já a ter a direção do Senhor para algo maior. A Bíblia fala bem assim, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Nós vamos ver aonde Débora, nós já acabamos de ler, aonde que Débora termina. Mas ela começou a ser fiel no pouco, dentro dela, na família dela. Tem pessoas que almejam grandes coisas, grandes trabalhos, grandes ministérios, grandes, sei lá o que você almeja grande, mas não é fiel no pouco. Deus não vai contra a palavra dele. Você vai ficar desanimado, você vai ficar sufocado, frustrado, perguntando, e aí, Deus, o que acontece, Deus? E Deus está assim, ó, seja fiel no pouco. Comece a liderar o teu primeiro ofício. Se você é esposa, lidera como esposa. Se você é marido, lidera como marido. Porque senão você não vai passar disso. Não vai passar. E se passar, é tudo superficial. Se você é filho, lidere como filho. Desenvolva o seu ofício de filho. Se você é filha, algum desses 4 nós somos, né? Ou somos marido, ou somos esposa, ou somos filhos. Algum desses aí, né? E se você é filho ou filha, lidere como filho e filha. Cada uma dessas características nossas tem um trabalho, tem uma função, tem um ofício. E depois a palavra de Deus diz então que Débora, a esposa de Lapidote, uma mulher que liderava na sua casa, ela atendia o povo de Deus debaixo de uma palmeira.
E ali, eu acho lindo que a Bíblia fala assim, cadê? Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Eu fico imaginando, imagina o trabalho dessa mulher, né? Então, ela liderava na casa dela, mas Deus colocou ela num outro patamar, dela liderar um povo, liderar uma nação. E ela se assentava debaixo de uma palmeira, né? E ali as pessoas procuravam ela. Sabe, amados, quando a gente tem credibilidade, a gente não tem credibilidade só pelas coisas que a gente não tem credibilidade pelas coisas que a gente faz. Nós temos credibilidade no meio do povo de Deus porque nós somos no Senhor. Tem muita gente. Eu tive um sonho essa noite que eu estava numa mesa almoçando, sei lá, comendo, né? Acho que é Santa Ceia, fiquei pensando em comer. E aí, no sonho, alguém falava assim para mim, eu dormi orando, né, pela pandemia, pela lista de oração, e não sei o quê, e acho que foi tudo isso. E aí, no sonho, alguém falava assim, Dé, olha que triste tudo isso que a gente está vivendo. É horrível tudo isso que a gente está vivendo. E a pessoa só falava isso. É horrível, é triste tudo isso que a gente está vivendo. É angustiante tudo isso que a gente está vivendo. E aí a pessoa queria que eu concordasse com ela no meu sonho. E no meu sonho eu falava assim para a pessoa. Eu vou falar quem é a pessoa no meu sonho. No meu sonho estava eu e o Eliel comendo numa mesa assim, o Jorgito e a Fabiola, né? Nós estávamos comendo, daí a gente conversava. E daí eu falava assim para eles, gente, não me leva a mal. E quando eu falo não me leva a mal, é que eu não quero ser mal interpretada. Daí eu falava assim, não me leva a mal. Não me leva a mal. Presta atenção no que eu vou falar. Não me leva a mal. É um absurdo tudo isso que a gente está vivendo. É horrível tudo isso que a gente está vivendo. Mas, por outro lado, eu estou admirada com tudo isso que a gente está vivendo. E aí eu acordei. Eu falei, meu Deus, eu sou louca. Imagina falar isso para alguém. O mundo está um caos e eu falar que eu estou admirada com o caos que está no mundo. Mas daí hoje cedo eu acordei de madrugada e fiquei com isso, né, que eu falei que eu estava admirada. Eu falei, Deus, olha que sonho, que absurdo. Né, daí me ajoelhei, me ajoelhei de madrugada e me ajoelho na própria cama, porque eu sou friorenta, então eu me ajoelho com as cobertas na própria cama, em cima do colchão. Aí comecei a orar de novo, daí eu comecei a adorar a Deus, né? E eu falei, Deus, é verdade, eu fico admirada. Porque está um caos, está virado no avesso. Mas a tua palavra está se cumprindo. Então, eu fico admirada de ver quando a tua palavra se cumpre. Porque quando a gente vê uma pessoa dando testemunho de que estava doente e foi curada, a gente fica admirada. Quando a gente vê alguém que vai lá e dá um testemunho de que prosperou financeiramente, a gente fica admirado. Quando a gente vê alguém falar alguma coisa assim, eu recebi uma palavra sobre isso e aconteceu, a gente fica admirado. Agora nós estamos vivendo o caos e é a palavra de Deus se cumprindo, e aí, no meu sonho, eu fiquei admirada. Por que a gente só se admira com as coisas boas que acontecem? Eu fiquei admirada no meu sonho porque a palavra de Deus estava acontecendo. E aqui, sabe por que eu estou falando isso? É exatamente por causa de Débora. Eu fico admirada de ver a forma como Deus levantou ela. No meio de um caos, no meio de uma situação tão difícil, eu fico admirada de ver como Deus levanta ela. Deus olha para ela e fala, Débora, agora você vai resolver a situação. Né? E aí, isso que eu ia falar, não pelo que ela fazia, mas pelo que ela é. Ela já era assim, ela já era uma esposa, ela já tinha uma vida com Deus, então ela podia agora liderar um grupo maior. Ela podia dar conselhos, não só do que ela achava, mas do que ela vivia. Amadas, as pessoas vêm procurar a gente, as pessoas vêm pedir oração, sei lá, vêm se refugiar debaixo da nossa palmeira, quando elas veem Deus na nossa vida. Não é porque a gente, onde a pastora Andréia ministrou isso, né, na nossa vida, não é porque a gente tem título, misericórdia, se a gente não entender, e por isso que eu estou admirada nesse momento com o que Deus está fazendo. Porque Deus tirou a igreja da gente, Deus tirou os títulos da gente. E aí, agora, a igreja de Cristo, em 2021, vai ter que frutificar a gente sendo a gente. A começar na nossa casa. Sabe, a gente vai ter que frutificar nos nossos relacionamentos. Esses dias eu vi um story do Robert
Robert Diego, do pastor Robert Diego. Semana que vem ele vai estar aqui no evento do Mulher com Palavra. E ele postou assim, que um tempo atrás, que hoje nós vivemos um tempo onde grandes nomes, né, de pregadores, que grandes pregadores que homens são reconhecidos como grandes pregadores com frases de motivação. Daí ele falou, misericórdia, eu quero ser reconhecido pela palavra. E eu falei ainda para ele, eu também. Porque, gente, é lindo as frases motivacionais. Mas o que nos dá motivação maior é você ver em carne e osso a pessoa vivendo a palavra de Deus. Débora era uma mulher real, ela liderava, ela era esposa, e agora Deus colocou ela para liderar uma nação. E aí a gente pode olhar para ela e falar, eu quero liderar a minha casa, eu quero liderar o que Deus tem me dado, e eu quero liderar o povo. Gente, o mundo, sabe, as pessoas que estão, não é o mundo, o planeta Terra, o mundo onde você vive. Eu quero que você pare e pense agora, eu vou fazer uma pausa. Pare e pense agora o seu mundo. Quem são as pessoas do seu mundo? Pensa na sua casa, na sua família, faculdade, trabalho, seu mundo. Feche os teus olhos, pensa seu mundo. Esse mundo precisa de você. Esse mundo precisa que Deus te levante como Deus levantou Débora da casa dela e colocou ela debaixo da palmeira para profetizar, para julgar, para orientar. As pessoas estão perdidas e somente nós temos as palavras de boas novas, nós temos palavra de direção, nós temos. E aí nós estamos vivendo para o nosso umbigo. Nós estamos vivendo para o nosso dia a dia, pensando que o nosso mundo, sabe, quando a gente fala mundo, não é o mundo, o planeta Terra, a gente não vai atingir isso, é o teu mundo. Quem é o teu mundo? O que você fez essa semana pelo teu mundo? A Bíblia diz que ali Débora, ela orientava as causas das pessoas. Quem você no seu mundo orientou essa semana? Mas seu mundo é a sua casa, esposa de Lapidote, e o seu mundo são um grupo maior. É os dois, você está vendo? Você não vai deixar um para pegar no outro. O seu mundo é a sua casa. O seu mundo é o povo de Israel. E eu acho interessante porque Débora devia estar vivendo nessa época, né? Ela não tinha um templo assim, ó, decorado para o Dia da Mulher. Débora não tinha instrumentos. Débora não tinha equipamentos de comunicação, não tinha ar-condicionado. A Bíblia fala que ela atendia debaixo de uma palmeira. Era tudo que ela tinha. Uma palmeira. E a palmeira que a Débora atendia, o nome dessa palmeira, que palmeira tem vários tipos de palmeira. Essa palmeira era uma palmeira de tâmara. Eu não sei se vocês gostam de tâmara, mas tâmara é uma fruta compridinha assim. Eu nunca tinha comido até descobrir que tâmara era tâmara. E hoje eu gosto de tâmara. Tem muito mel que é feito de tâmara, de tão doce que ela é. E é uma fruta bem docinha, bem gostosa. E na Bíblia tudo tem um significado. E na Bíblia, a tâmara, a fruta tâmara, significa conquista. Débora, ela atendia as pessoas debaixo da conquista. Ela atendia as pessoas debaixo de uma unção de conquista. Ela não sabe nada na Bíblia por acaso. Ela não estava debaixo de uma árvore à toa. Às vezes nós estamos aqui, ó, num templo todo equipado, mas não tem uma unção de conquista sobre nós. Porque nós estamos dependendo de coisas, ao invés de depender do conquistador. Às vezes nós estamos dependendo de aparelhos eletrônicos. Eu não sei nem falar isso aqui, gente, de aparelhos eletrônicos, é isso? De aparelhos eletrônicos, sabe? E aí as coisas não acontecem, as coisas não avançam, mas porque talvez nós estamos debaixo desta dependência, e hoje, com as coisas online, pode dar um pane aqui e nada funcionar e acabou. Entendeu? Débora não tinha esse risco nunca, porque quando nós estamos debaixo da conquista, quando nós estamos debaixo da unção do conquistador, nunca vai ter uma pane elétrica, nunca vai cair rede de Wi-Fi, nunca nada. E por isso que ela foi avançando. Ela caminhava debaixo da unção do Senhor. Eu vou mostrar minha Bíblia para vocês verem. Olha na minha Bíblia, não sei se dá para enxergar. Dá? Na minha Bíblia eu desenhei a palmeira de Débora, que é para eu lembrar que mais importante do que estrutura é eu caminhar debaixo da unção do meu conquistador. Né? Nós cantamos um cântico que é bem antigo, que canta assim, ó. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Bom cantar isso. O nosso general é Cristo.
Nós seguimos os seus passos. Nenhum inimigo. A pandemia é um inimigo. Então, nenhum inimigo nos resistirá, desde que a gente caminhe debaixo do nosso general, da unção, da conquista. Amados, é isso aí, sabe? A gente fica preocupado com, o que tem que ser? Bíblia. Aonde você vai ficar? Debaixo da palmeira de Débora, debaixo da palmeira de Tâmara, debaixo da unção da conquista. E ali você vai ter palavra para orientar. E ali você vai ter palavra do Senhor para direcionar. E aí você vai ter uma palavra para dar para aquele que está sofrendo, para aquele que está com dor. Vai, lembrando que você vai ter isso para a tua casa também. E enquanto Débora fazia isso, ela tinha esposa de Lapidote, debaixo da palmeira. Deus falou assim com ela, Débora, fala com Baraque. Fala para ele preparar 10 mil homens. É muito homem, né? Preparar 10 mil homens, subir lá no monte, porque ele vai guerrear com Cícera. E aí Débora, ela faz exatamente o que Deus manda. Débora chama Baraque e fala, Baraque, Deus mandou eu te dizer que é para você se preparar, chamar os homens lá de guerra, chamar 10 mil homens, vocês vão subir lá no monte, esqueci o nome do monte, mas está aqui, vocês vão subir lá no monte e vocês vão guerrear com Cícera e Deus vai dar essa guerra para vocês. Deus vai dar esse exército para vocês. Aí o Baraque fala assim, sim, nós vamos. Ô Débora, nós vamos. Mas a gente vai se você for com a gente. Loucura. Entende que é loucura? Da onde que a Débora saiu? Da casa, esposa de Lapidote. Da casa, esposa de Lapidote, ela foi para debaixo da conquista. Ela foi para debaixo da palmeira, ela atendia ao povo. Para debaixo da palmeira, ela vai para a guerra. Você está vendo que Deus colocou Débora em lugares que nunca o mundo colocaria? Nunca pessoa nenhuma colocaria Débora, porque mulheres não lideravam naquela época. Mulheres não orientavam naquela época. Mulheres não eram juízas naquela época. Muito menos mulheres iriam para a guerra naquela época. E aí a Débora vai para a guerra e ela fala assim para Baraque. Baraque, sim, eu vou. Mas, Baraque, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ganhar essa guerra porque Deus já falou que nós vamos ganhar. Mas fique sabendo que a honra não será tua. A honra será minha, porque Deus vai dar essa guerra por intermédio da mão de uma mulher. Eu falo que amém e misericórdia. Eu falo que amém porque Débora não se intimidou quando ela teve que liderar a casa. E, ao mesmo tempo, ela não foi negligente com liderar a casa. Ela não se intimidou ao liderar debaixo da conquista. E ela não se intimidou quando ela foi chamada para ir para a guerra. Gente, para a guerra, sabe? Assistam filmes de guerra. Eu não gosto de filmes de guerra, mas já falei isso, eu não gosto, mas às vezes eu assisto porque ele é super curto. As guerras de verdade, porque guerra que tem hoje, né? Tem essas guerras aqui, sabe? Que o povo vai com espada, com essas coisas. Ele gosta. Eu falo, meu Deus, o povo vai, sabe? Aquele povo ia, sabe, com um corpo lá, e ia para a guerra. E a Débora foi para a guerra, cara. Ela foi. Pensa isso, sabe? A gente não vai para a guerra. Lembra do filme Quarto de Guerra? A gente não vai para essa guerra. A gente não vai para essa guerra e quer conquistar grandes coisas. A gente não atende debaixo da palmeira da conquista. A gente não vai para o quarto de guerra, mas quer o título de Débora. Mas quer ser lembrado como Débora. Não vai, filha, não vai. Essa mulher tinha uma liderança na casa, ela tinha uma liderança no meio do povo de Deus. E depois ela foi defender o seu povo. Ela não se intimidou, ela falou, Baraque, eu vou com você. E eu digo amém para essa mulher, que não foi o meu Deus, imagina eu no meio, sabe? Ai, Senhor, será que eu vou? Só tem homem lá, tudo soldado. Imagina eu, essa Débora, falando, ai, Deus, aqueles homaradas, tudo lá sem tomar banho. Ai, que difícil. Eu, Débora, falaria assim, né? Ai, Deus, eu não sei nem, eu não sei, né? Mas aquela Débora, ela foi. Qual é a guerra que Deus tem colocado na tua vida? Débora tinha sabe, eu fico imaginando 10 mil homens só no exército dela, mais os homens de Cícera que vieram com carros de guerra, era muita gente, e uma mulher, uma única mulher no meio de tudo isso. Qual é a tua guerra? Qual é a luta que você tem lutado? O que hoje para você
é tão grande que você está falando, Deus, eu não posso ir. Olha para Débora, olha para essa mulher, olha de onde Deus tirou ela, a esposa de Lapidote, que passou a atender debaixo da palmeira da conquista. Agora ela foi para a guerra. Para a guerra, queridos. Deus nos está colocando em guerra e nós temos que ir para a guerra, porque Ele já deu a palavra de vitória. Eu não entendo por que a gente se desespera quando Deus já deu a palavra de vitória. Quando Débora vai para a guerra é porque Deus já tinha falado, fala para Baraque ir, e Deus instrui, leva 10.000 homens, porque eu vou dar Cícera na mão dele. Deus já tinha falado. O problema é que a gente não acredita em Deus. A gente canta, a gente ora, mas na hora do vamos ver, a gente não acredita na palavra de Deus. Quando Débora fala para Baraque, eu vou. Não é por, sabe, com certeza ela deve ter tido medo, ela deve estar lá naquela coisa louca de guerra, mas ela tinha foco, ela olhava, eu levo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem somente do Senhor. Ela sabia da palavra de vitória que Deus tinha dado para ela, que Deus ia entregar Cícera. Nós temos palavra de vitória, mas é o problema que nós estamos dando muito mais crédito à palavra do homem. O mês agora, fevereiro, eu li um livro que chama Mais Esperto que o Diabo. É um diálogo entre uma pessoa e Satanás, e aí Satanás fala assim, o problema da humanidade, o problema dos homens e da igreja, é que eles temem a minha palavra e não acreditam na de Deus. Eu falei, verdade. Morre de medo do inferno, das coisas que estão acontecendo no mundo, e, de certa forma, não confia, não acredita na palavra de Deus. Porque nós só não vamos para a guerra, nós só não nos movemos em guerra, porque não acreditamos que o nosso general é Cristo, e que seguimos os seus passos, e que nenhum inimigo vai nos resistir. Essa é a palavra de Deus. E aí, misericórdia por quê? Porque, se Deus deu a palavra para Baraque, por que ele precisava da Débora? Por outro lado, eu vejo assim, não sei, quando chegar no céu, eu converso com Baraque. Por outro lado, eu penso assim, que ele viu nela uma mulher de fé e falou, olha, se você for comigo, eu fico mais sossegado. Porque, às vezes, para a gente ir para a guerra, a gente precisa de uma pessoa de fé junto com a gente. Então, eu fico com as duas coisas. Oh, meu Deus, que homem é esse que leva a mulher para a guerra? Em vez de cuidar da mulher, né? Mas, por outro lado, eu falo assim, Deus, ele deve ter visto nela uma mulher de fé. Uma mulher guerreira, de oração, e falou, meu Deus, se essa mulher for comigo, vai me dar mais força. E aí a gente se une, porque quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, igreja? Esse é o processo que Deus tem para mim e para você. Sabe, a gente tem que conquistar a nossa casa. A gente tem que andar debaixo de uma unção de conquista, debaixo da palmeira, e chegar a guerrear grandes batalhas. Amado, se você não sai desse mérito de... Sabe, de coisas... Já viu que tem pessoas que entram e saem, é sempre as mesmas histórias? É sempre as mesmas lutas? A gente tem... É louco falar isso, mas ore a Deus para te pedir batalhas novas. Você fala assim, não vou orar, não. Se você não orar, elas vão vir de qualquer jeito. Então é melhor orar, porque Deus já vai te dar estratégia. Sabe, a gente tem que avançar. Sabe, não tem coisas maiores do Senhor, vão pedir de nós batalhas maiores. Então, nós temos que vencer a preguiça, vencer o medo, vencer, sei lá, o que está no teu coração. Nós vamos orar agora e Deus vai mostrar. Você já sabe o que tem no teu coração. Nós precisamos ter causas maiores, porque quando a gente tem causas maiores, nós temos lutas maiores, mas temos vitórias maiores. Esses dias eu estava vendo, um pastor que faleceu, e eu conhecia ele. Eu falei, meu Deus, ainda falei assim, esses dias não, ano passado. Eu falei, meu Deus, ele morreu, e morreu de Covid. Eu falei, meu Deus, como assim ele morreu? Sabe, acho que eu falei umas 3 vezes, mas como assim, esse homem de Deus, como é que ele morre? Deus já estava com ele em fevereiro, ele pregando, Aí Deus falou assim para mim, como assim, Débora? Eu tenho prazer na morte do justo. Eu falei, você entende? Deus vai sempre nos levar a coisas maiores, a gente não entende as pequenas.
Está tendo muitas mortes, mas tem mortes que estão agradando o coração de Deus. E isso é uma loucura para mim, isso é uma loucura para você, porque às vezes a gente não sai do pequeno, porque às vezes a gente não sai do pouco para ir para debaixo da tâmara, para ir debaixo da palmeira, para ir guerrear coisas maiores. A gente não entende coisinhas pequenas e quer entender, às vezes, um mundo espiritual no meio de uma pandemia. E aí vai ser só dor e sofrimento mesmo no nosso coração. Que a minha e a tua vida seja uma vida nesse processo, sabe? Casa, debaixo da palmeira de conquista, e depois uma guerra bem grande. E aí eu vou encerrar lendo um texto com vocês que está em Juízes, capítulo 5, versículo 7. Pega a tua Bíblia, você vai ler comigo, e depois eu vou passar para o pastor Eliel, nós vamos participar da ceia. Olha o que Juízes, capítulo 5, versículo 7 diz. Presta atenção. Que em nome de Jesus, eu e você possamos, em nome de Jesus, nós vamos ler esse versículo e orar esse versículo para nós. Hoje, diz assim, Juízes 5:7. Já tinha desistido os camponeses de Israel. Já tinha desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Aqui é o cântico de Débora, depois que ela e Baraque vão para a guerra, e os dois vão lá e lutam, ele luta e ela ora, né, par perfeito, né, um lutando e a outra orando. Depois que eles lutam, depois que eles vão para a guerra, aí Débora, ela começa a adorar o Senhor, porque Deus dá a vitória, e ela fala isso. Já tinha desistido, os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Amados, tem pessoas no teu mundo, lembra que eu falei do teu mundo? Tem pessoas no teu mundo que estão desistindo. Tem pessoas no teu mundo que estão se perdendo. Tem pessoas no teu mundo que estão assim totalmente alheias ao que está acontecendo. E aí eu espero que você possa falar assim, até que eu, fala o teu nome, até que eu vou falar exatamente como está na Bíblia, eu tenho esse privilégio, né? Até que eu, Débora, me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel. Aí você vai falar, até que eu, vou pegar o exemplo aqui, deixa eu ver quem está aqui, do Juninho. Até que eu, Juninho, me levantei, e levantou-se um pai, no mundo dele, ele vai falar, na minha empresa, no meu trabalho, na minha igreja, entendeu? Pegar o pastor Eliel que está aqui, ele vai falar assim, né? Estava todo mundo desistindo, até que eu, Eliel, me levantei, e levantou-se um pai na minha casa. E levantou-se um pai na Igreja Metodista do Bacaxeri. Entende? Então, nós vamos encerrar essa pregação orando isso. Porque aonde tem pessoas caindo, prostradas de doença, prostrados de morte, prostrados de angústias, de ansiedade, prostrados, Deus fala para mim e para você, se levante. Mas se levante para liderar na sua casa, se levante para liderar debaixo de uma palmeira de conquista, de uma unção de conquista, e se levante para ir para uma guerra maior, porque eu vou dar a vitória. Eu já falei que vou dar a vitória. O problema é que a gente quer a vitória do nosso jeito. Deus falou, eu já vou dar a vitória. Então, que em nome de Jesus, eu e você possamos orar isso junto. O pessoal do louvor já está aqui? Vocês estão com esse versículo aí? Não estão? A gente podia ler junto. Então, vem, marido, ler junto comigo. Abre aí, nós vamos ler junto e cada um vai falar o seu nome, depois nós vamos orar. É Juízes 5:7. Onde está Débora, cada um fala o seu nome aí, vocês falam aí. Quem está aí também, tá bom? Ok? Juízes 5:7, tá? E aí nós vamos falar o nosso nome, e aí a hora que Débora fala assim, né, que se levantou uma mãe. Se você é mulher, vai falar mãe, se você é pai, você vai falar pai. E a gente vai falar Israel, mas você vai lembrar disso, que é no teu mundo. E, amado, se você não for fazer isso, então nem fale. Né? Porque a Bíblia fala que não é para a gente falar coisas que a gente não vai fazer, senão nós somos mentirosos. Então, se você falar assim, não, Deus, eu quero ter essa trajetória de Débora. Eu quero liderar na minha casa.
Eu quero liderar debaixo de uma unção de conquista. Eu quero ir para guerras maiores, porque o Senhor tem palavra de vitória. Então, eu quero que o Senhor me levante agora, em nome de Jesus. Se é isso que você quer, então você vai orar esse versículo junto conosco, em nome de Jesus, e depois eu vou estar orando com vocês. Amém? Vamos ler? Diz assim, lê na tua versão aí, tá? Cada um na tua versão, fala o teu nome, e aí o Senhor vai estar recebendo como a nossa oração. Vamos lá? Já tinha desistido os camponeses de Israel. Elas ficaram vazias até que eu, Débora, me veio para levantei. ser pai de Israel. Levantou-se uma mãe em Israel. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer. Porque quando o mundo está prostrado, quando o mundo está abatido, o Senhor vem e nos traz uma palavra onde é para nós nos levantarmos, Pai. Deus, a Débora viu isso, onde o mundo estava desistindo, o mundo dela. As pessoas que estavam ali perto dela estavam desistindo, ela se levantou como mãe de Israel. Paizinho, que nós possamos nos levantar como mãe, como pai, aonde o Senhor nos tem colocado em nome de Jesus. Paizinho, a começar dentro da nossa casa, tira a apatia das nossas vidas, Pai. Tira, Deus, a agitação das nossas casas, em nome de Jesus. Que nós possamos liderar dentro das nossas casas e assim sermos fiéis nesse pouco que já é tão grande, e o Senhor vai nos colocar então debaixo de uma palmeira de tâmara, e o Senhor vai nos colocar debaixo de uma unção de conquista. E Deus, essa pandemia conquistou o mundo de uma forma absurda. Quanto mais o Senhor, desde que nós, seus filhos e filhas, nos coloquemos debaixo dessa unção de conquista, nos coloquemos debaixo da tua palmeira, quanto mais a tua graça vai abundar, quanto mais o teu amor vai abundar, quanto mais a sua misericórdia vai conquistar, quanto mais a sua bondade vai conquistar os nossos corações. Pai, nós somos constrangidos pelo teu amor. Então sim, Deus, leva cada um de nós, seus filhos e filhas, a ficarmos debaixo da tua unção, a ficarmos debaixo da conquista do Senhor. Que a gente não venha aceitar o que as pessoas coloquem pra gente, mas o que o Senhor nos coloca, Pai, em nome de Jesus. E que a gente pare de orar repreendendo as lutas. Pare de orar repreendendo as batalhas. Nós não vamos ter vitória, nós não vamos ser aperfeiçoados, nós não vamos ser obreiros e obreiras aprovadas se não formos para a batalha. Não é sentado no banco, não é assistindo culto no sofá que nós vamos ser aperfeiçoados. Não é, Senhor, em frente de televisão, em frente de celular, em frente de notebook, que nós vamos alcançar grandes vitórias, que nós vamos dar brados de vitórias, que nós vamos mostrar para este mundo quem é o Deus desse mundo. Não é através de grandes lutas. Débora entoa um cântico de adoração ao Senhor. Débora entoa um cântico de rendição, de gratidão ao Senhor. Porque ela liderou na casa, porque ela ficou debaixo de uma unção de conquista, mas porque ela foi para a guerra, porque ela foi para a batalha. Deus, tira a covardia e coloca temor no coração dos teus filhos. Esse mundo precisa te conhecer, e esse mundo te conhece através de nós. Que nós possamos levantar a tua bandeira, e em nome de Jesus, como Débora orou, nós oramos sim, Pai. Onde as pessoas estão amedrontadas, debilitadas, desistindo, que o Senhor nos levante, que o Senhor me levante como mãe do meu povo, em nome de Jesus. Amém.